Começo por fazer a minha apresentação. Eu sou João Fernandes, diretor artístico do Instituto Moreira Salles. Sou um homem branco, com pouco cabelo, olhos verdes, óculos, com uma camisa azul, um casaco verde. E estou aqui para vos dar as boas-vindas e para falar deste recorte específico sobre a obra de Flig, que esta exposição nos apresenta, a partir do trabalho desenvolvido pela sua curadoria, por Sérgio Burg, assistido por Mariana Neulands, que fizeram um trabalho magnífico, um recorte muito especial sobre a obra de Flig, que discutimos, que muito conversámos aqui no Instituto, por esta ocasião, também uma ocasião de grande alegria, de celebração do centenário de Flig. Flig chega a essa bela idade dos 100 anos e, sendo nós a instituição que guarda e preserva os seus arquivos fotográficos, faz todo o sentido assinalar esse centenário apresentando o seu trabalho, neste caso, num ponto em que ele não só se integra numa história da fotografia, de que ele abre um capítulo belíssimo nos seus retratos de uma sociedade industrial, como também ele provoca hoje uma reflexão contemporânea sobre o que é que possa ser o objeto no contexto de uma sociedade industrial. E por isso mesmo, na conversa que tivemos aqui no Instituto, decidimos chamar a esta exposição Tudo o que é Sólido. Tudo o que é sólido é um título que é metade da frase com a qual Karl Marx descreveu a transformação do objeto em valor. Essa liquefação do objeto, essa desmaterialização do objeto através da sua troca, através do sistema de valores. E Flig, de certo modo, é um herdeiro da escola da nova objetualidade alemã, que na década de 20 abriu um outro olhar sobre o contexto desses objetos produzidos por uma sociedade industrial. Olhar para esses objetos através das suas imagens, através de uma nova objetualidade que os interrogue, é uma forma também de refletir sobre o seu uso por uma sociedade industrial. E nessa medida, esta exposição é também um comentário sobre essa sociedade industrial que Flig retrata como poucos, sendo, digamos, um vizinho ilustre de toda uma história de uma fotografia que na Alemanha começa precisamente com Anslinger Prates e outros fotógrafos, Blossfeld, e continua até hoje nas obras de Bernhard Lamescher, de Thomas Struth, de Thomas Ruff, de toda a escola alemã contemporânea de fotografia. Sendo alemão e ter encontrado no Brasil um país que se industrializava na época em que ele foge da Alemanha, perseguido pelo nazismo alemão, juntamente com a sua família, Flig vai abraçar a utopia desse país no futuro, que um outro falante de língua alemã tinha chamado ao Brasil. E Flig vai retratar precisamente uma das utopias desse país do futuro na sua industrialização. Um recorte sobre essa extraordinária investigação que Flig faz através do seu trabalho profissional como fotógrafo, quer na indústria, quer na publicidade, quer, curiosamente, no trabalho com as obras de arte. Essa extraordinária relação com o objeto vai fazer com que Flig seja convidado para ser um dos fotógrafos da Bienal de São Paulo, quando ela aparece, por exemplo. E é muito interessante nós abrirmos esta exposição na véspera da abertura da próxima edição da Bienal de São Paulo. E Flig vai precisamente a fotografar objetos da Bienal, entre os quais a famosa escultura de Max Bill, que vai abrir bastante ressonâncias na história da arte brasileira da segunda metade do século XX, interrogando o objeto de arte como o objeto que ele fotografa de forma similar ao objeto industrial, da mesma forma que ele dá uma dimensão aurática ao objeto industrial, que de certo modo ele nos vai
redefinir como uma possibilidade do objeto artístico através do seu olhar. A minha gratidão é grande para com a equipa curatorial e para com todas as equipas do BMS e todos quantos estiveram envolvidos com esta exposição. Gostava também de vos apresentar os nossos colaboradores que estão aqui a traduzir para Libras aquilo que dizemos. Temos aqui connosco a Vânia Mantovão, uma mulher cis, branca, cabelos castanhos encaracolados até aos ombros, olhos castanhos, lábios grossos, e o Ricieri Palha, o homem pardo, de barba e cabelos pretos raspados. Muito obrigado a vocês pela vossa colaboração. Sérgio, muito obrigado por todo este trabalho que permite que assinalemos e celebremos a obra de Flig no ano deste seu centenário. E agora a palavra é sua. Eu me descrevo, né, para esse nosso registro. Sou um homem branco, de cabelos grisalhos, visto um terno azul escuro, um pullover verde, e quero nesse momento, quer dizer, iniciar, quer dizer, de fato, marcando essa comemoração, essa exposição também como algo fundamental na celebração dos 100 anos de Hans Günther Flig. Flig está conosco no sentido que não está aqui hoje por decisão pessoal, de saúde, etc., mas absolutamente lúcido, conversando com pesquisadores no Brasil, do exterior, acompanhando muito de perto todos os aspectos dessa mostra e de tudo em torno da sua obra, mantendo uma correspondência e um contato frequente com a Alemanha, com o universo, inclusive, né, de todos aqueles que, como ele, viveram essa diáspora, né, que o marcou profundamente ainda como um adolescente, um jovem, né, quer dizer, saído, né, da Alemanha em função, né, de todo o radicalismo associado ao extremismo nazista, né, que conduziu, em grande parte, entre outras razões, à Segunda Guerra Mundial. E eu acho que o recorte dessa exposição apresentado pelo João, ele é, de fato, um olhar sobre a linha principal, né, de produção de Flig, né, durante seus mais de 40 anos de atuação aqui em São Paulo, fundamentalmente, né, que foi esse seu trabalho em torno da documentação industrial, em torno também do universo da publicidade e propaganda, do registro do produto industrial, mas também de uma forma bastante significativa no registro da arquitetura industrial. E essa exposição foi pensada, então, do ponto de vista, né, da sua expografia, como um olhar sobre o espaço industrial a partir de alguns registros, né, da arquitetura industrial, depois um módulo voltado para o registro que ele faz da indústria, dos seus espaços interiores, para se concluir no terceiro módulo com as imagens mais voltadas para a publicidade, o produto, essas que de fato constroem aquilo que é objeto de reflexão e fruto também dessa escolha do próprio título da exposição. Quer dizer, aqui nós temos várias questões que se cruzam, não? Entre elas a própria trajetória pessoal de Flig, na medida em que ele ainda criança e adolescente na cidade de Chemnitz, um garoto muito próximo a um universo já das artes, a partir dos seus relacionamentos familiares, né? Se aproxima da fotografia muito cedo, né, aos 8 anos também. Seu pai é um fotógrafo amador, ele fotografa a partir dos 8 anos, com câmeras emprestadas pelo pai e pelo tio, e vai vivenciar, na verdade, um cenário de cultura, um cenário de cultura que reflete todo o período entre guerras na Alemanha, né? A sua experiência, por exemplo, pessoal, ainda criança, com o universo do design, um design originado já da Bauhaus, a partir de mobiliário na sua própria casa, derivada de um arquiteto, Bruno Paul, e designer ligado à própria Bauhaus, vai representar para ele uma vivência com aspectos exatamente, né, de uma
transformação de linguagens que ele já vai percebendo na sua própria história pessoal, quer dizer, a relação entre o mobiliário da casa do avô, esse novo momento de uma vivência, né, com aspectos daquilo que, no campo da arte aplicada, né, se manifesta na indústria do mobiliário, mas de um mobiliário fruto de uma reflexão de linguagem. E é nesse contexto que ele vai construir um pouco o seu aprendizado, que se acentua, né, basicamente entre 38 e 39, no estudo da fotografia, num sentido tanto de interesse, mas também de instrumentalização por uma emigração já anunciada, né, por uma família que já sabia que teria que eventualmente tomar essa decisão, né, e que de fato toma essa decisão em 39, e ele faz inclusive um curso de 6 meses com Grete Karplus, fotógrafa, que havia sido fotógrafa do Museu Judaico em Berlim, Museu Judaico fechado em 38 pelos nazistas, inaugurado em 33 e fechado em 38, e ela, naquele momento, se dedicava exatamente a fazer isso, instrumentalizar jovens que, como Flieg, emigrariam e que tinham na fotografia a possibilidade, né, de construir um caminho profissional de sobrevivência e de expressão num novo país onde não dominavam a língua. E é isso que, de fato, ocorre com Flieg. Ele chega em 1939, com 16 anos, né, já com a guerra, né, em andamento, mas, enfim, aqui em São Paulo. E aqui ele vai logo no ano seguinte, fazer um estágio com Peter Schreier, um fotógrafo também já estabelecido, cujo acervo também está no Instituto. Ele faz também um estágio com a fotógrafa Irene Lent, no estúdio fotográfico, e depois vai fazer 2 anos de trabalho em 2 gráficas, a gráfica Nicolini e a gráfica Ipiranga. Isso até 45. Então, esse jovem de 16 anos, até os seus 21 em São Paulo, elabora, né, e se profissionaliza ainda mais. Em 45 se estabelece, né, como fotógrafo profissional, já muito próximo dos relacionamentos com a área de publicidade, com a área de indústria, enfim. E rapidamente vai construir uma relação que está expressa aqui na última vitrine, numa fotografia de Chico Albuquerque, feita no primeiro salão de propaganda, em 1950, no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, na rua 7 de Abril. Estão ali reunidos os principais nomes da publicidade, do design, das artes gráficas, né, naquele momento. Desse salão, no MASP, em 50, surge a Escola de Propaganda, a Escola Superior de Propaganda, no MASP, em 51, né, e Flieg está presente naquela foto em 1950. Flieg, em 48, né, produz o calendário da Pirelli, um esforço importante, né, um calendário baseado, na verdade, num olhar sobre a linguagem da fotografia industrial derivada do uso da câmera de pequeno formato, da câmera Leica, câmera surgida nos anos 20, câmera que revolucionou a linguagem fotográfica a partir daí, seja pelo uso dela durante a Revolução Soviética, após a Revolução Soviética, pelo construtivismo russo, ao mesmo tempo como também um elemento de linguagem na própria Bauhaus, na Alemanha. E é a partir de uma referência de um livro de Paul Wolff, que é um advogado da câmera Leica alemão, fotógrafo alemão, um livro chamado Arbeit, que ele vai utilizar esse livro como referência para o catálogo de 48, feito em 48, catálogo de 49, da Pirelli. Portanto, fazendo um pouco essa regressão, né, desses 5 anos de vida profissional, né, de um jovem que começa em 45, aos 22 anos, sua atividade, né, e aos 26, ele, 26, 27, ele já está totalmente inserido nesse contexto, né, profissional aqui em São Paulo, né, e ainda passando, né, por um esforço significativo de produção de um objeto gráfico baseado em referências muito fortes desse período que a gente se referia, né, da linguagem, né, na fotografia europeia e alemã. Isso é bastante importante para que a gente compreenda o que a gente tem hoje aqui ao nosso redor, né? Nos trata de uma fotografia técnica, de uma fotografia estritamente, né, de documentação, né, de uma materialidade industrial. Se trata de um fotógrafo que, por circunstâncias pessoais,
estabeleceu uma demarcação entre o campo da fotografia aplicada e as suas, talvez, potencialidades artísticas, e preferiu construir a sua trajetória dentro de um campo de profissionalização dedicado, né, à construção de uma fotografia, obviamente, voltada para práticas e usos, né, bastante sistêmicos, dentro das necessidades, obviamente, do processo de representação desse crescimento industrial, mas que, ao mesmo tempo, trabalhou essa decisão com grande consciência do circuito das artes. Ele, em 1950, também é convidado para ser o fotógrafo da primeira Bienal, vai fotografar a demolição do Trianon, a construção do pavilhão no próprio Trianon da primeira Bienal, vai documentar a Bienal em si, as obras premiadas, né? E a partir daí vai estabelecer um relacionamento permanente, né? Não só que já tinha com o universo de designers, outros artistas vinculados às artes aplicadas, vamos dizer assim, mas também com artistas visuais, artistas plásticos, né? Como Bruno Jorge, Brecheret, mais à frente Tarsila do Amaral, e vai manter esse relacionamento como um relacionamento de serviços, mas, ao mesmo tempo, de troca permanente, né? E, portanto, acho que esses são elementos fundamentais para que a gente entenda o que o Flick produziu. Quer dizer, exatamente, né, quer dizer, um trabalho muito marcado, né, por uma trajetória profissional onde ele realmente definiu a sua trajetória e construiu um legado de mais de 35 mil negativos, mais de 50 mil objetos no acervo, entre fotografias originais e negativos, né? Mas que foi todo permeado no seu aspecto de construção visual, na sua reflexão e no seu pensamento sobre esse processo, também elementos derivados dessa construção e reflexão sobre sua vivência e o seu conhecimento do circuito das artes. Portanto, eu acho que isso permite com que a gente possa se aproximar de uma maneira um pouco mais contextualizada daquilo que ele produziu, né? Então, essa é uma exposição que busca reflexão sobre, né, o contexto contemporâneo. Eu acho que, de alguma maneira, produto na sociedade industrial, nessa utopia dos anos 50, 60, né, que Flick construiu de forma tão exemplar e que se insere no contexto exatamente de crescimento, de realização de valor, de reinvestimento, né, mas de uma sociedade que, ao mesmo tempo, né, que se quis e se fez moderna, né, quer dizer, aqui em São Paulo, mas não conseguiu também enfrentar, né, todas as questões associadas às contradições dessa própria sociedade. E, de alguma maneira, hoje, se pensarmos do ponto de vista dos aspectos do produto, né, e da realização de valor, há um claro deslocamento, né, da sociedade industrial e do produto industrial para uma sociedade do conhecimento, da informação, ou para uma sociedade onde o produto hoje está muito voltado para dados e algoritmos, né, e que, de alguma maneira, também esses processos, novamente, né, nos colocam frente a um momento onde que tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Quer dizer, de alguma maneira, né, a própria transformação dos anos 40 e 50 numa São Paulo também, né, que se transformava radicalmente, a própria transformação, né, de uma sociedade industrial no século XIX, na Inglaterra, que também se transformava de forma radical, se coloca hoje, né, num contexto onde, talvez um exemplo para quem fotografou marcas famosas e o começo da própria Volkswagen aqui no Brasil, né, vou citar, né, quer dizer, essa publicidade recente, né, que nos trouxe Elis Regina cantando Belchior de forma questionável, para se colocar de uma maneira mínima, mas para reflexão sobre exatamente isso que eu me refiro, né? Que o produto digital ele se transforma, na verdade, numa ferramenta que, de alguma maneira, se equipara, né, quer dizer, às necessidades e ao papel do próprio produto, no sentido do consumo, da sociedade industrial, e coloca questões importantes hoje para o campo da imagem, né? Quer dizer, apenas para uma reflexão recente,
que vem pela possibilidade da ilustração por algoritmo, o momento que todos nós estamos vivenciando, a materialidade, a solidez, né, de uma representação fotográfica direta, baseada, né, numa objetividade, numa nova objetividade, né, daquilo que é produzido pela imagem por aparato, né, e a produção inteira do Flig é a expressão disso, né. Hoje é um tipo de registro visual, né, que passa a encontrar um novo contexto de reflexão, que é trazido por um momento onde, de fato, a representação por aparato não mais é a única ferramenta para se produzir aquilo que a gente percebe como imagem fotográfica. Quer dizer, na verdade, a liquefação de milhões e milhões de imagens por aparato, né, em dados digitais, permite a reconstrução hoje, né, de imagens com aparência de registro fotográfico, mas que, na verdade, são apenas ilustrações por algoritmo, tirando, de alguma maneira, indexicalidade, tirando, de alguma maneira, a relação direta entre o registro visual, a materialidade, né, daquilo que se encontra em frente à câmera, e o legado de um registro bidimensional que não é a realidade, mas é construído numa relação de processo que hoje agora se amplia para novas possibilidades. Portanto, né, de novo, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Então, eu queria convidar vocês a percorrer a exposição, né? Nós estamos aqui para conversar e, obviamente, é como se Flig estivesse conosco, está conosco aqui a poucas quadras, na sua residência aqui em São Paulo, né? Mas é um legado fundamental que ele deixa, de fato, para a gente, e que construiu, né, e que permite leituras com recortes específicos e leituras amplificadas. Eu diria que o registro urbano, que Flig também nos trouxe no seu trabalho, que não está aqui, né, trabalhado de forma intensa, né, ele é parte desse acervo também e se desdobrará ainda em várias outras leituras, projetos, né, entre linhas de trabalho, sempre nesse contexto, né, de um fotógrafo no campo da fotografia aplicada, mas que se desdobrou também em direções para além do registro estritamente, digamos, da indústria, né? Então, é isso. Muito obrigado.